Já faz um bom tempo que eu não coloco nenhum vídeo novo no canal, eu não tenho tido acesso ao meu material usual de gravação e também não tenho tido muito tempo, mas eu pretendo voltar a postar com uma frequência maior agora. Então, eu achei essa questão bem interessante do vestibular do Instituto Tecnológico de Aeronáutica no ano de 2004. Sejam os pontos A20, B40 e P35 mais 2 raiz de 2. A. Determine a equação da circunferência C, cujo centro está situado no primeiro quadrante, passa pelos pontos A e B e é tangente ao eixo Y. E B. Determine as equações das retas tangentes à circunferência C que passam pelo ponto P. Então, nós vamos ter a oportunidade de revisar várias coisas de geometria analítica e também de geometria como um todo. Então, vamos começar pela letra A. Vamos fazer aqui o eixo Y e o eixo X. Então, vamos colocar os pontos A e B. A coordenada y dos dois pontos é 0 e a coordenada x do ponto A é 2. Então, aqui 1, 2, aqui está o ponto A. Aqui 3, 4, aqui está o ponto B. E a circunferência C passa pelos pontos A e B e é tangente ao eixo Y. Então, ela vai ser mais ou menos um pouco maior. Mais ou menos assim. E o centro dela está no primeiro quadrante. Eu poderia colocar ela aqui embaixo também, tangente ao eixo Y e passando pelos pontos A e B. Mas aí o centro não estaria no primeiro quadrante. Ela é tangente ao eixo Y, ou seja, ela passa de raspão, tem um ponto em comum com o eixo Y. Aqui está o centro dela, vamos chamar de C. E vamos desenhar aqui alguns raios. Então, essa distância aqui que é paralela ao eixo X, esse segmento que é paralelo ao eixo X é o raio. Esse outro segmento também é o raio. Esse outro segmento aqui também é o raio. E ele pede a equação da circunferência. Para determinar a equação de uma circunferência, eu preciso das coordenadas do centro dela e também do raio dela. Lembre-se, se o centro tem coordenadas A e B e o raio é R, então a equação da circunferência é x menos A ao quadrado mais y menos B ao quadrado igual a R ao quadrado. Então, temos que determinar o A e o B e o raio. Bom, observe que esse triângulo CAB é isósceles, né? Ele tem dois lados com a mesma medida. E esse lado AB aqui é a base. E a base mede 2, certo? Do 2 até o 4 tem uma diferença de 2 unidades. Então, essa distância aqui é de 2 unidades. E vamos desenhar agora a altura partindo aqui do vértice do triângulo isósceles, a altura em relação à base. Então, ela vai formar aqui um ângulo de 90 graus. E lembre-se que num triângulo isósceles, a altura em relação à base também é a mediana em relação à base e também é a bissetriz em relação à base. Eu já fiz um vídeo que está lá na lista de reprodução sobre geometria, demonstrando esse fato. Ou seja, essa altura também vai cortar a base em duas metades iguais. Então, essa metade aqui vai medir 1 e essa outra metade aqui também vai medir 1, porque a altura também é a mediana. Bom, e agora eu já descobri o raio da circunferência, certo? Porque essa distância aqui, que é esse segmento paralelo ao eixo x, né? Porque aqui tem um ângulo de 90 graus, a circunferência tangente ao eixo y e a reta tangente sempre é perpendicular ao raio no ponto de tangência. Então, esse segmento é paralelo ao eixo x e nós podemos transportar ele aqui para baixo, né? Seria daqui até aqui, né? Descendo o centro aqui para baixo. E nós sabemos que essa distância, fazer em vermelho, essa distância aqui é de 2 unidades. E andando mais uma unidade para a direita, eu vou ter um total de 3 unidades. Então, o raio mede 3. Espero que você tenha compreendido. Eu simplesmente transportei o raio aqui para baixo. Eu tenho 2 unidades e mais uma unidade aqui. Então, o raio mede 3. E nós também sabemos a coordenada x do centro, né? Porque partindo aqui do eixo y, eu ando 3 unidades para a direita. Então, a coordenada x do centro é 3. Só falta agora a coordenada y do centro.
E a coordenada y do centro é a altura do triângulo isósceles, na verdade. É essa medida aqui, a altura do triângulo isósceles. Eu parto do eixo x e subo h unidades para cima. Portanto, a altura vai ser a coordenada y do centro da circunferência. E é fácil descobrir a altura de um triângulo isósceles, né? Vamos desenhar o triângulo isósceles aqui do lado para fugir dessa bagunça. Então, aqui está o ponto A, aqui está o ponto B, aqui está o ponto C. O raio mede 3, então o CA mede 3, CB mede 3 e AB mede 2. Vamos desenhar a altura que mede H. Ela divide o lado AB em dois segmentos de medida 1. E vamos pegar esse triângulo retângulo aqui da direita. Vamos chamar esse ponto aqui de Q. Então, o triângulo CQB é um triângulo retângulo, vamos aplicar o teorema de Pitágoras nele. A hipotenusa é CB, então o quadrado da medida da hipotenusa é igual à soma dos quadrados das medidas dos catetos. 3 ao quadrado igual a h ao quadrado mais 1 ao quadrado. 1 ao quadrado, claro, é 1. Subtraindo um dos dois lados, nós ficamos com h ao quadrado igual a 8. Portanto, h é igual a raiz quadrada de 8. E aqui eu acho que você já sabe o decor, né? É igual a 2 vezes a raiz quadrada de 2. Bom, em caso você não saiba o decor, raiz quadrada de 8 é a mesma coisa que raiz quadrada de 4 vezes 2. Eu posso separar em duas raízes diferentes, porque eu tenho uma multiplicação, então fica raiz quadrada de 4 vezes raiz quadrada de 2, que é 2 vezes a raiz quadrada de 2. Então, a altura é 2 vezes a raiz quadrada de 2. E a coordenada y, que é a altura, também é 2 vezes a raiz quadrada de 2. Coordenada y do centro. Então, agora é só escrever a equação da circunferência. Eu já tenho o que seria o A, já tenho o que seria o B, e já tenho o raio, que é 3. Então, nós vamos ficar com, vamos escrever aqui a resposta da letra A, é x menos 3 ao quadrado, mais y menos 2 raiz de 2 ao quadrado, igual ao raio ao quadrado, que é 9. Então, a letra A está feita. Vamos apagar isso aqui, que eu vou precisar de espaço. Espaço para fazer a letra B. Determine as equações das retas tangentes à circunferência C que passam pelo ponto P. Vamos desenhar o ponto P aqui. Ele tem coordenada x igual a 3, então vai estar acima do centro. Aqui está a coordenada x3. E a coordenada y dele é 5 mais 2 raiz de 2. Bom, essa distância aqui nós acabamos de calcular é 2 raiz de 2, então é só subir mais 5 unidades. O raio mede 3, então aqui já subi 3 unidades. E agora, subindo mais 2 unidades, eu vou parar mais ou menos aqui. Então, aqui está o raiz quadrada de 2 mais 5. 2 raiz quadrada de 2 mais 5, aliás. Então, aqui vai estar o ponto P. E vamos desenhar essas retas tangentes das quais a questão fala. Então, uma reta tangente, vamos pegar um vermelho aqui. Uma reta tangente é essa aqui. E a outra reta tangente é essa aqui. Ficou meio torto. Elas tangenciam a circunferência, tem um ponto em comum com a circunferência. Vamos chamar essa reta de T e essa reta de S. Ou ST, para ficar da direita para a esquerda em ordem alfabética. Bom, tanto no caso da reta S como no caso da reta T, eu já sei um ponto que pertence a essas retas. Então, para determinar a equação delas, eu preciso saber também a inclinação das retas. Lembre-se, se eu sei que uma reta passa por um ponto x0, y0 e tem inclinação m, então a equação dessa reta é y menos y0 é igual a m vezes x menos x0. Assista lá os vídeos sobre retas na lista de reprodução de geometria analítica se você não lembra de onde vem essa fórmula, digamos assim. Então, nós já sabemos um ponto, é o ponto P, falta saber a inclinação de cada uma das retas. Vamos ver se eu consigo limpar um pouco esse desenho aqui que não está muito claro. Vamos ver
se eu consigo. Bom, já deu uma melhorada. Não me vem à cabeça assim nenhuma forma instantânea de determinar a inclinação das retas S e T. Mas nós sabemos de uma coisa, que o raio é sempre perpendicular à reta tangente no ponto de tangência. Então, se eu desenhar um raio aqui, eu vou formar um ângulo de 90 graus com a reta tangente. E se eu desenhar um raio aqui, eu vou formar um ângulo de 90 graus com a reta tangente. E, claro, o raio da circunferência mede 3. E quanto mede essa distância aqui? Lembre-se, a altura, digamos assim, a coordenada y do ponto P é 5 mais 2 raiz de 2. Bom, 2 raiz de 2 já é esse pedaço aqui embaixo. Então, quanto que é o resto aqui? Quanto que é esse restante? Bom, o restante só pode ser 5, né? Se o 2 raiz de 2 já está aqui embaixo, o que sobra, digamos assim, para o ponto P subir no eixo y são essas 5 unidades. Então, essa distância aqui é 5. Vamos chamar esse ponto aqui de D, esse ponto aqui de E. Observe que eles vão ser triângulos congruentes, porque os dois são triângulos retângulos, com hipotenusa medindo 5 e um cateto medindo 3. Nós podemos, inclusive, determinar a medida do outro cateto com o teorema de Pitágoras, né? Então, a hipotenusa mede 5 e um cateto mede 3. Então, aplicando, vamos chamar essa medida desconhecida aqui de x, só por enquanto. Então, aplicando o teorema de Pitágoras, o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, 25 é igual a 9 mais x ao quadrado. Portanto, x ao quadrado é igual a 16. Aliás, nem precisamos fazer, né? Agora que eu percebi, esse é aquele clássico triângulo retângulo 3, 4, 5, né? Nem precisamos fazer nada de teorema de Pitágoras. Mas, enfim, nós fizemos aqui algumas coisas, mas nada parece estar ajudando a achar a inclinação dessa reta, tanto da reta S como da reta T. Vamos nos focar primeiro na reta S, depois nós partimos para a reta T. Mas lembre-se, tem duas formas de determinar a inclinação. Uma delas é pegar a variação em y e dividir pela variação em x. E outra forma é traçar uma reta paralela ao eixo x que passa por essa reta, pela reta S no caso. Então, por exemplo, se eu desenhar essa reta aqui, que é paralela ao eixo x, e se eu pegar esse ângulo que essa reta forma com a reta S, esse ângulo alfa no sentido anti-horário, então nós sabemos que a tangente desse ângulo alfa, vamos escrever aqui, a tangente desse ângulo alfa vai ser igual à inclinação também. Né? Se eu traçar uma reta paralela e pegar o ângulo alfa, aqui no sentido anti-horário, a tangente desse ângulo vai ser igual à inclinação. Também assista aos vídeos sobre geometria analítica se você não lembra de onde vem isso. Mas é basicamente porque a variação em y é o cateto oposto ao ângulo, né? Se o ângulo alfa está aqui, e a variação em x é o cateto adjacente, e cateto oposto dividido pelo cateto adjacente é a tangente do ângulo. Agora você nem precisa mais assistir a outro vídeo para relembrar. Bom, então nós podemos traçar essa reta paralela mais ou menos aqui, né? Passando pelo ponto D. Então, vamos chamar esse ângulo aqui de alfa. E se eu descobrir a tangente do ângulo alfa, eu sei a inclinação da reta S e, portanto, eu vou ter a equação dela. Bom, mas agora eu percebi, esse vídeo já está com quase 14 minutos, então para você não pegar no sono, eu vou parar por aqui. Nós vamos continuar na próxima parte. Descobrir a tangente do ângulo alfa, nós sabemos a inclinação da reta S e vamos ter a equação dela. E para a reta T não vai ser muito diferente. Então até o próximo vídeo.